Está começando mais um Meu, Seu, Nosso Pode Ter Sucesso, o podcast do empresário com visão de longo alcance. E hoje no nosso quadro Gente de Sucesso, poxa, em época de Copa do Mundo, não podia ser mais pertinente a visita, a entrevista com esse cara que eu tenho como um irmão, como uma referência, como um irmão mais velho, como um pai no jornalismo esportivo, que eu tive o prazer de trabalhar junto com ele. Aliás, trabalhar não, aprender junto com esse cidadão, cara do bem, meu amigo, meu irmão, Luiz Roberto Serrano Ceará, mais conhecido como Luiz Ceará. E para os íntimos e para toda a galera do Brasil que acompanha o trabalho dele há muitos anos, Ceará. Ceará, seja bem-vindo. Que prazer ter você com a gente, cara. Obrigado. José Borges Neto também aqui, meu colega, meu amigo de bancada, que vai ajudar a brilhantar essa entrevista, o CEO da BTS Brasil, um dos idealizadores, na verdade, a empresa idealizadora desse projeto podcast Pode Ter Sucesso. Zé Borges Neto, obrigado. Tamo junto. Podemos? Por favor. Ceará, fique à vontade. Seja bem-vindo, irmão. Conte sua história pra gente. Muito obrigado, Ricardo Neto. É uma honra para esse velho jornalista estar primeiro numa cidade maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu tive algumas vezes aí, quando trabalhei na Band, e num programa com um cara que eu respeito, admiro e tenho um grande amor pessoal e profissional, que é o Ricardo. O Ricardo ele falou mesmo, ele é como se fosse um filho, porque ele é muito mais novo que eu. Eu já estou no 76, e Ricardão é moleque. Mas é um cara que eu considero, e falei isso para ele muitas vezes, e falei lá em São Paulo, não falei aqui, falei lá em São Paulo. Falei, Ricardo, você é gênio, cara. Gênio, sabe como poucos da profissão e como pessoa, é um cara fora completamente da curva, né? É um filho querido, um irmão querido, e por isso eu estou aqui. Por você, Ricardão, estou aqui com você. Rapaz, a honra é toda nossa, minha e de Neto. A recíproca é verdadeira. A gente está aqui em terras paraibanas, em Jampa. E, cara, sensacional. Você também deve conhecer. Qual o lugar do Brasil ou do mundo que você não conhece, pelo amor de Deus. Ceará, vamos começar. Queria pedir permissão ao Neto para eu fazer a primeira pergunta. Cara, muitas pessoas não sabem. Poxa, Ceará, mas você é de Campinas, tem essa coisa. Mas conta a sua história para a gente, Ceará. Como começou e como você chegou até aqui? Ricardo, para ser bem curto e grosso, eu nasci aqui em Campinas, num bairro que se chama Vila Industrial. É onde a cidade começou, um bairro bastante simples. Sou filho de... Meu pai era faxineiro na Câmara Municipal de Campinas, e minha mãe era doméstica, trabalhou algumas vezes como empregada doméstica também. Era uma mulher do lar. Meu pai me criou, eu estudei. Meu pai me perguntou, você quer estudar ou quer trabalhar? Eu falei, quero fazer os dois, pai. Ele falou, então vai estudar primeiro. E na Vila Industrial, com meu pai e minha mãe, eu aprendi essa história de trabalhar muito. Eu sou chato, você sabe disso. Trabalhei muito na vida, muito. Trabalhei em rádio, né? Trabalhei em televisão, tenho de profissão 52 anos, 42 anos eu trabalhei em televisão, em São Paulo e morando em Campinas. Ceará é nome de família, né? Ceará é nome de família, do meu bisavô pro meu avô, pro meu pai. E viu, Neto? Eu também era para chamar Neto. Meu pai deu uma bobeada, porque meu avô é Luiz Ceará, meu pai é Luiz Ceará, eu era para ser Luiz Ceará Neto, mas o meu pai deu uma bobeada
e botou Luiz Roberto Serrano Ceará. Quando ele chegou lá, minha mãe falou, mas você está errado, como é que você botou esse nome no moleque? Ele falou, foi homenagem a você, meu amor, porque Serrano é o nome da família dela. Eu era para ser neto. Mas trabalhei em televisão a vida inteira, Ricardo, e Neto, e sempre tive muita honra de acordar cedo, de trabalhar muito, porque passarinho que acorda cedo toma água fresca. Eu já falei isso aqui, essa frase eu aprendi com o Juarez Soares. E por causa do Juarez também, eu saí da televisão e montei com meu filho e minha nora essa produtora aqui, que é nossa. É uma produtora de filmes, de onde eu estou falando agora, filmes e vídeos, chama-se Bloco C. Bloco C, o C é de Ceará, né? E bloco é porque nós somos um bloco de gente que trabalha muito, acorda muito cedo, porque se trabalha muito, e trabalhamos muito, muito mesmo, vocês não têm ideia, e acordamos muito cedo, porque os vídeos às vezes são em fazendas ou em empresas que estão funcionando a noite inteira e a gente tem que estar lá às 7 horas da manhã, então acorda às 3 para estar às 7 gravando. Eu ia te fazer, emendando nessa resposta sua, como foi migrar, né? Logicamente, um bom jornalista, ele geralmente procura dominar todos os assuntos, uns mais aprofundados, outros menos aprofundados. Mas como foi migrar do jornalismo esportivo para essa área agora do agro? Que legal, muito parabéns. Eu trabalhava na Rede TV com o Juarez e com o Silvio. E comigo. E com você, evidentemente, tínhamos lá um programa onde você entrava de garçom, dava um show. Eu me lembro com muito carinho disso, porque você é um cara eclético, né? Matava a pau mesmo, pô. E eu recebi o convite de um amigo aqui de Campinas, um empresário, que tem uma empresa de insumos agrícolas e é o maior do Brasil, e ele falava, o Ceará, você não quer fazer uma coisa aqui para mim e tal, um programa na internet? Aí eu peguei, misturei a antena, fiz com ele as coisas montei o programa com ele, conversei com Zé Hamilton Ribeiro, jornalista que era do Globo Rural, falei, Zé, como é que funciona isso aqui? Ele falou, funciona da mesma forma que você faz todo dia, Ceará, só que é no campo. No campo. Do futebol, do campo agrícola. E nós eu comecei a trabalhei 10 anos com ele, né? Apresentando o programa e fazendo as reportagens no campo. E foi por isso que eu trabalhei muito tempo com meu filho, foi meu grande e querido e amado parceiro na rua, no campo, nas fazendas, né? Fomos montando aquela história toda, né? No programa do cara. E aí resolvemos fazer a nossa produtora. Mas é uma história simples, né, Ricardo? É uma história de sair na rua, gravar, ir para os campos, para as fazendas, gravar, né? Não tem muita, para o jornalista, não tem muita diferença, essa coisa, não adianta assim, contar uma história, migração, não tem migração nenhuma, pega o microfone, meu filho falava, pai, fica aí, no 3, tá bom, saía falando, né, que é o que eu sei fazer, e perguntando para os caras, contando as histórias de como os caras criavam o trabalho deles, as fazendas, como tocavam o negócio. E aí, Ricardo, essa é a história. As grandes empresas que trabalham no agronegócio, BASF, FMC, esses caras gigantes, eles assistiam o programa do cara, do Luiz Rossi, que é o dono da empresa, que chama-se Agros. Assistiam o que a gente fazia. E aí os caras começaram a procurar a gente para fazer para eles. E foi por isso que a gente montou o nosso negócio. Pô, que legal. E é um negócio que, graças a Deus, hoje não é só do agro, é das grandes empresas. Até eu estava conversando com o Neto, o CPQD, que é uma empresa gigante no país de tecnologia, né? São clientes nossos, né? BASF, esses caras grandes, FMC, são esses os clientes. E a gente também tem os clientes menores, as pessoas
que têm menos, mas que precisam de um bom filme, de contar uma boa história deles. E eles têm que contratar a Bloco C, que a Bloco C é sensível. Sabe? A gente conta a história, a gente trabalha, cara, Ricardo, contando a história as histórias de forma simples, é por isso que o negócio funciona. A gente não inventa nada. A gente não inventa, vamos falar isso, não. Olha para a empresa, fala, conta a história do cara, conta a história da empresa e isso vai para a internet. É assim que a gente trabalha, de forma simples. Contamos histórias verdadeiras, fazemos filmes verdadeiros, e é uma coisa que quem tem a verdade sempre dá certo, né? Não tem como errar isso aí. Meu irmão, você é gênio, cara. Eu sou seu fã em qualquer segmento que você esteja. Vou fazer uma pergunta agora, que já vai ser um gancho para a próxima pergunta do Neto, que eu sei que ele tem curiosidade. Essa questão dos novos tempos no jornalismo esportivo, que você viveu por tantas décadas e fez bem pouquinho a Copa do Mundo. Um juvenil, está começou semana passada. E aí, eu vejo hoje, por um lado, uma democratização da informação através do setor operacional e técnico. Hoje o cara com um bom celular faz grandes imagens e pode contar boas histórias e pode colocar esse conteúdo em várias plataformas, em vários tipos de veículos, né? Não só fica dependendo dos grandes veículos, como era na nossa época. E, ao mesmo tempo que democratiza, também nivela por baixo, por algum motivo, porque tem muito, como a gente fala aqui no Nordeste, muito medonho, muita gente querendo fazer as coisas. Lembra que quando falei essa semana com você, eu falei, que nível de jornalismo esportivo é esse que nós estamos vendo em Ceará? E aí, eu queria que você falasse sobre isso. Como é que você viu essa mudança? Você vê com bons olhos? E tá mais difícil de filtrar, porque tem muita gente, e só quem vai conseguir filtrar somos pessoas feito a gente, que viu outras épocas. Como é que você está vendo essa nova tecnologia, esses veículos novos, a internet? Mas eu vejo uma galera forçando uma barra para ser muito descolado, para ser muito engraçado, e eu acho que perde um pouco o sentido. E a imprensa, por sua vez, hoje, eu até brinco, falo que virou um jornalixo esportivo, e nego, quando não tem assunto, fica inventando e pega A imprensa sempre gostou do caos, né, cara? E aí, quando o Brasil dá de 5-0, só 5, cabia mais 5. Quando a seleção tá bem, tá muito... Agora o futebol arte voltou, a magia. Então a imprensa sempre prejudica de alguma maneira, né, modo de falar. E você vê como hoje, cara, essa nova imprensa e esses novos veículos, acha que é bom, é ruim, faz parte, e você também percebe, como eu, que tem muito medonho? Olha, o medonho sempre teve, viu, Ricardo? O medonho sempre existiu. O que eu acho que mudou é assim, agora tem emprego para mais gente, né? Por incrível que pareça, o cara, como você falou, com o celular, vai lá e grava. Na nossa área agora, você entra num restaurante, faz um vídeo e vende para o cara do restaurante baratinho. E você fala assim, e aí a nossa empresa tinha que fazer, o cara está tomando o nosso lugar. Não tá. Tem lugar para todo mundo, tem trabalho para muita gente, né? O grande lance é que você senta na frente da televisão e você pega o seu celular, você só vê aquilo que você quer, cara. Entendeu? E eu não vejo medonho. Boa. Por quê? Porque eu não quero. Entende? Isso. Eu não assisto o que eu não quero. Não tem como você chegar para mim e falar, vamos ver isso aqui. Eu falo, não vou ver não, cara. Entendeu? Democratizou, inclusive, para quem está assistindo, né? Eu vejo só aquilo que eu gosto. Sempre foi assim, historicamente, para todo mundo. O cara não te obriga a... Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém obriga uma criança a ver TikTok que passa ali. Ninguém obriga. A criança vê porque quer. Fica viciado, aí o pai tem que agir, né? Ninguém
obriga você a assistir na Cazé ou na Globo ou no SBT. Ninguém obriga, você vê aquilo que você quer, entendeu? Então, como você falou, democratizou, todo mundo fala, e todo mundo fala na TV e todo mundo fala no rádio, só que ouve quem quer. E você, o Neto, investe em publicidade onde ele quer, onde ele acha que vai dar certo para ele, no segmento que ele acha que... Ele não investe, pô. Ele fala assim, eu vou comprar um comercial no Jornal Nacional. Para quê? Se para a empresa dele não interessa, para que ele vai comprar? Ego. Eu vou comprar na rádio, Rádio Nacional de Tuburaí, sei lá se existe essa cidade. Porque lá é o meu público, lá eu vou vender. Você escolhe. Você escolhe onde você põe o seu dinheiro, você escolhe onde o que você assiste, né? Agora, o cara te obriga? Não, não obriga. O cara simplesmente pega o microfone e fala. Vou falar em palavras simples. Trouxa é quem vê merda na televisão. Trouxa. Vê porque quer. Boa. Ninguém obriga o cara a assistir aquilo, Ricardo, você entende? Então, o medonho já existia na nossa época e antes da gente, via quem queria, ouvia a rádio. Você ouve a rádio se você quiser, se você não quiser, você não liga e não ouve. Verdade. Entendeu? Você pode até ser pego de surpresa, porque tem um cara do teu lado ouvindo, você olha, tampa o ouvido, sabe? As coisas, viu, Neto, Ricardo, são muito simples, né? Às vezes a gente complica, né? Mas elas são simples. Você vê, assiste aquele programa naquela televisão, se você quiser, entendeu? Mas os caras têm muito sucesso porque falam muita bobagem. Eu não assisto. Eu também não. Eu não vejo. Pô, mas fulano de tal tá dando uma audiência. Pai, eu vou falar o nome aqui, não vou falar o nome, eu vou dizer, a fulana de tal, que namorou tal jogador, tem não sei quantos milhões de views, de cliques. Eu nunca vi. Eu também não. É um imenso prazer, mais uma vez, estar aqui conversando contigo. É uma enorme honra. E, como eu já falei antes, eu sempre te via pela TV. E aquele episódio de você falando, eu estou vendo o Tetra na minha frente, aquela emoção que você mandou para a gente, me conta um pouco dessa emoção, que até hoje fica gravado na minha mente, aquele pênalti do Baggio perdido, e toda vez que a gente vai vendo as Copas chegando, e a gente vai revisando tudo, isso como é que passa na sua mente? E para você, Ceará, que estava a 1,5 m no máximo do Tafarel, né? Você estava ali atrás do gol. Cara, você viu como ninguém. Então, aquilo ali aconteceu assim. Na Copa do Mundo, no último jogo, as pessoas, as redes grandes se reuniram e SBT, Bandeirantes e Globo conseguiram credenciais de fotógrafos, porque repórter não entra no campo em dia de jogo, de Copa do Mundo principalmente. Então, eles conseguiram credenciais de fotógrafo para os 3 repórteres, o Tino Marcos, o Eli Coimbra e eu. Escolheram, cada um pegou seu repórter, pegaram as suas credenciais de fotógrafo. Lamentavelmente, porque o cara era um irmão querido que eu tive, o Eli Coimbra foi roubado no café da manhã. O cara passou por ele, pegou a credencial dele, saiu andando, ele não viu, ele perdeu a credencial. Então, só eu e o Tino entramos. E o Javier Malavasi, que era o meu cinegrafista, amado também, né, irmão amado, o Javier Malavasi me perguntou, se for para os pênaltis, onde é que a gente vai ficar? Eu falei, é o seguinte, Bocão é apelido dele, eu falei, Bocão, se tiver pênalti, vai ser lá naquele lado ali. Por quê? Porque é ali que os caras entram, e o juiz vai mandar para ali. Vamos ficar atrás daquele gol. Chutei. Que maravilha.
Chutei porque é uma coisa que da experiência de Sim. trabalhar tantos anos no campo de futebol, você fala, porra, o cara vai meter o pênalti ali. E foi para os pênaltis, né? Porque a gente tinha decidido antes. Foi para os pênaltis e a gente estava atrás do gol. A gente já estava ali, porque não dava para sair de um lugar e para o outro. Quando acabou o jogo, ninguém podia sair de onde estava. E aí a gente estava atrás do gol. Como eu estava fazendo uma reportagem para o Aqui Agora, eu apostei, foi pessoal. Virei para o Bocão e falei, Bocão, vamos gravar tudo aqui atrás do gol, vamos gravar tudo, eu vou narrar essa porra aqui. Ele falou, o quê? Eu falei, eu vou narrar o pênalti. Que massa. Só que eu vou fazer de torcedor. Sensacional. Não vou fazer de repórter, eu vou fazer de torcedor. Então, eu vou torcer, tá? A linguagem é diferente. Não é aquele, olha, vai bater o Roberto Baggio agora, tá ok? Vamos aguardar. Falei, não, Roberto Baggio vai bater. Porra, vamos secar esse cara, Bocão, vamos secar. Foi isso que aconteceu. Nós fizemos o torcedor. Eu torci atrás do gol. Aquilo é real. Aquilo foi verdadeiro, absolutamente verdadeiro. Tanto que eu vou te contar agora, quando acabou, quando o Baggio meteu a bola para cima, você pode notar que fala, pô, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu contei, falei, eu estou chorando e o Bocão está chorando aqui. Isso. Cima, assim. Ele estava chorando, pô, com a câmera na mão, assim, passando a mão no olho, tentando tirar a lágrima para gravar. E eu com o microfone, eu coloquei o microfone dentro da camiseta, porque os caras não podiam, a gente não podia ficar com o microfone na mão. Ele não era repórter, ele era fotógrafo. Então, o microfone ficou o tempo inteiro dentro da camisa. Só que aí eu arranquei o microfone da camisa e fui pro pau, entendeu? Fomos entrevistando todo mundo ali e tal. Então, foi absolutamente um torcedor contando o que estava vendo. Pô, muito bom, cara, muito bom. Passou a emoção? Passou, a matéria foi com 25 minutos, né? Putz, um documentário, né, cara? Uma audiência assustadora do Aqui Agora, entendeu? Encontrei Silvio Santos mais de uma vez no corredor, ele me abraçou uma vez e falou, pô, Ceará, que foi aquilo? Que foi aquilo? Porque ele, evidente que ele viu, que foi aquilo, entendeu? Eu falei, obrigado, Silvio, tal, também não vou chegar, sim, obrigado. Eu falei, obrigado, Silvio, tal. Aquilo foi absolutamente emocional. Ele falou, verdadeiro. Eu nunca vou esquecer isso que ele disse, entendeu? Porque o Silvio Santos era um cara que pouca gente sabe. A gente usava credencial, era obrigatório usar a credencial, né, sua, credencial, desculpa. O crachá. O crachá, porque ele não chamava ninguém. Ele olhava no teu peito e te chamava pelo nome. Sim. Ele era um cara, pouca gente sabe, um cara absolutamente fantástico, uma pessoa respeitosa, entendeu, com os seus funcionários, e gênio, inteligente. Ele antevia as coisas. Uma vez, eu fui no programa dele, ele veio o Ronaldo jogador. Sim. Ronaldo zagueiro. Sim. Ele veio o Ronaldo e ele foi aí no programa, ele foi apresentar o Ronaldo. Chegou perto do Ronaldo com um crachá desse tamanho de Ronaldo, ele falou, Ceará, esse é o Ronaldo. Eu falei, Silvio, e tal, aí no ar. Ronaldo, prazer, Ronaldo, você é jogador, né? Assim, joga do quê? Sou zagueiro. Zagueiro? Bom, joga onde? Pô, Silvio Santos, cara, ele é demais. Ele um dia chegou os caras fizeram um estúdio novo para ele. Ele ia inaugurar o estúdio novo, então ele foi, naquela semana, ele foi ver o estúdio para saber se ele gostou e tal, né? Claro, foi ver o estúdio pronto, gigante. Ele entrou, por um acaso também, a gente estava dentro do estúdio,
gravando alguma coisa que eu não me lembro o que era, mas era para a Copa do Mundo. Desculpe o espirro. Tranquilo. Aí ele disse, isso aqui tá gelado pra caramba. Aí ele pegou e falou assim, não gostei, faz de novo. Silvio era Silvio, né, cara? Não gostei. Minha mulher viu, eu não vi, tá muito bom, né? Você entendeu? O cara simples, não gostei, faz de novo. Sim. Um negócio assustador. Ô Ceará, no quesito narração, logicamente a gente respeita e admira todos os narradores que estão aí na Copa, seja o Galvão no SBT, seja a galera do O pessoal lá Ricardo, que tá lá. Ricardo, Oi? Ricardo, só um segundo, eu Sim. esqueci de falar uma coisa só, que o Neto perguntou da questão de trás do gol. Neto, isso é pessoal. Foi a maior de todas as emoções que eu passei na minha vida como jornalista de esporte. Nunca fiquei tão acelerado na minha vida, nunca fiquei tão maluco, nunca fiz uma coisa que eu amasse mais do que aquela reportagem que você viu. Aquilo para mim foi o máximo. Quantas Copas você fez, Ceará? Quantas você cobriu? 5 Copas, 5 Olimpíadas. Sim. Eu lembro que... Mas eu penso assim, da seguinte forma, é uma coisa meio que do meio de quem vive ali nesse meio. Quando você faz uma cobertura de Copa do Mundo, muitas vezes você é da equipe, você está aqui no Brasil e tem uma equipe trabalhando lá. Isso é cobertura de Copa também, sabe? Isso. Então eu participo de Copa do Mundo desde 82. Que eu participo de Copa do Mundo. Fui em 5, mas desde 82 eu trabalho em Copa do Mundo, em retaguarda e tal. Então é assim que eu vejo a coisa. Mas vamos lá. Não, na verdade, você, assim, feito eu 2010 você foi para a África, eu era repórter da Silvia Popovic, e aí o programa da Silvia ia ficar fora do ar por conta dos horários dos Jogos do Brasil e da Copa. Aí eles me solicitaram para fazer matérias de comportamento em São Paulo e entrar ao vivo no Angabaú. Então a gente fez Copa do Mundo. Eu nunca vi a cor do estádio, mas posso dizer que eu tenho 3 Copas. Exatamente. 2014, nós estávamos juntos no inesquecível e saudoso Bola Dividida. Eu entrava na Vila Madalena, no meio da galera, e você, o Silvio e o saudoso China também estavam no estúdio. Aquela Copa foi histórica também. Posso complementar uma frase aqui da emoção que o Ceará citou. Lógico, a gente como torcedor também em casa foi fantástico. Ceará, como esse tema da gente pode ter sucesso, você agora é empresário, está no ramo de mídia digital, né, gravações, mas eu gostaria de saber como eram os bastidores na Copa do Mundo, praticamente de 94, que você citou com muita emoção. Como eram os preparativos, como era o pré-jogo de vocês, o pós-jogo também? Como é que era essa preparação de vocês? Porque tem um trabalho da produção que dá todo o suporte na pauta e o repórter, por si só, também tem que fazer algo mais, né, Ceará? Numa cobertura de Copa do Mundo, né, você dorme pouco, come se der e trabalha que nem o trabalho é gigante. Você não dorme. Eu me lembro que no hotel eu dormia no quarto com o Javier Malavasi e eu queria dormir com cabeça na África. Então, o cinegrafista, para mim, ele é a sua continuação. Ele é o cara que tem que fica. Nós somos uma pessoa só. Isso, entendeu? isso. Então, eu carregava a câmera durante o dia na África, porque era uma câmera de ao vivo que a gente fazia principalmente, que pesava 1 tonelada. Então, eu carregava a câmera para ele
e ele ficava com aquela câmera no ombro e andava para cá, e andava para lá, e andava para cá, e andava para lá. Quando o cara chegava no hotel, ele estava zoado, de cansado. Aí eu pegava, descia no hotel, já tinha um esquema lá armado, né? Por mim, porque eu sou malandro, era malandro, então eu fazia toda a tratativa antes, pegava sais de banho, eu descobria, achava, pegava sais de banho, enchia a banheira d'água, botava sais, botava uma almofada na banheira, botava Javier Malavase, botava cabeção deitado na banheira, entendeu? Com água quente, dava um Spidofen, que é um analgésico fortíssimo, para dente. Você imagina o que o cara faz? Deixava o cara goiaba. Fazia o cara, botava o cara para descansar na piscina, na banheira, entendeu? E um dia eu ouvi uma coisa assim, tipo, pô, mas isso não é demais? Eu falei, não. Mas eu falei, não. Mas era, cara, se é surdo ou quê? Se ouviu que não, então eu não vou te explicar. É não. Sabe por quê, Ricardo Neto? Porque o cara trabalhava que nem o cinegrafista trabalha que nem um animal. Sim. Verdade. Trabalha muito. Então, essa parte que você falou, Neto, é isso. O cara trabalha muito. A programação é intensa de trabalho. Você tem que ir na redação, você tem que acertar as pautas, você tem que sair correndo atrás da produção, porque a Copa do Mundo tem produtores, mas não é todo mundo que tem. Para um cara que tem, outros 5, 6 repórteres não tem um produtor para fazer coisa para ele. O cara tem que ir pro pau. E o tempo é curto. E o tempo é quase nada. Olha, na Copa do Mundo da África, a gente ficava numa sala grande, e a sala dava de fundo, a janela grande, de fundo para o hotel onde estava a seleção. O Júlio César se machucou e existia uma possibilidade dele ficar fora do jogo. Então, mas era uma contusão grave e estava tratando. Não estava nem treinando e tal. Aí a seleção saiu e foi fazer um amistoso. O então presidente do Corinthians, o Andrés Sanches, era o diretor da seleção. E era um domingo de manhã, e eu cheguei e eu estava com o Decilo, os dois de plantão. Aí eu falei, pô, Decilo, tá difícil para arrumar uma matéria, hein? Caceta, o que nós vamos fazer, cara? E ele, pô, e tal, vamos tentar uma pauta, não sei o quê. Aquela conversa de louco. Eu estava na janela, ali da redação. Eu olhei no pátio, na frente do hotel, eu vi o Andrés fumando. Aí eu falei pro Decílio, porra, eu vou ligar pro Andrés. Peguei meu telefone, que eu tinha telefone do Andrés. Isso é trabalho de repórter. Sim. Ninguém tem o telefone desses caras. Eu tinha, porque eu... Pô. Aí eu peguei e liguei pro Andrés, falei, Andrés, me dá uma aí, vai. Tá acontecendo alguma coisa que eu possa... Ele falou, Ceará, você é meu parceiro. O Júlio César tá treinando. Eu falei, o quê? Ele falou, Ó o furo. o Júlio César está treinando lá no campo de treino. Eu falei, como? Ele falou, pois é, cara, ele está bem melhor, ele foi treinar, foi fazer teste e tal. Vai para lá. Eu olhei para o Decilo, falei, Decilo, arrumei sua matéria de hoje. Vai para tal, pega o cinegrafista, vai lá. Demos um furo, cara. Uma imagem, Decilo narrando a imagem, do Júlio César treinando. Só a gente tinha. Fantástico. Isso de manhã, 10 horas da manhã. Quando foi 11h30 da manhã, meio-dia, que todo mundo ficou sabendo, a redação entulhou de cara pedindo a imagem. De todas as televisões, todas. Só a gente tinha. É o gênio, né? E a Band deu o tal do furo. O- Na Copa do Mundo da Itália, Sim. o Romário passou por mim, machucado, falou assim, Ceará, chega aí. Ele falou, ó, o negócio é o seguinte, vai chegar amanhã aí, eu contratei um cara novinho e tal, mas é um cara sensacional. Falei, pô, contratou quem? Ele falou, eu contratei um fisioterapeuta para
cuidar só do meu caso que eu quero jogar. Eu falei, como? Nossa. Ele falou, eu contratei um cara, o cara vai chegar amanhã, tal hora, falou a hora, acho que era 10, ele vai vir, vai parar aqui em frente, vai descer da Kombi e nós vamos começar o tratamento. Falei, para quem você contou? Estou contando para você só, você é meu peixe. Que maravilha. No outro dia, eu e Javier Malavasi, Bocão, estávamos naquele lugar dando o maior migué da paróquia, como se nada tivesse. O treino correndo ali, ó, e eu e o Javier fora do treino. Num outro lugar, de braço cruzado, batendo papo, como se o mundo estivesse... o treino lá e nós dois aqui fora do treino. E disfarçando para ninguém perceber que alguma coisa estava acontecendo. De repente, para a Kombi e desce o filé. Sim. Filé, pô. Filé. Filé. Filé descendo e nós gravando e filmando. 1 hora depois, o inferno da torre, lá no SBT, pedindo pelo amor de Deus a imagem. A poderosa Globo, a Bandeirantes, todo mundo de joelhos. Sensacional. Precisando da imagem do filé. Você está entendendo? E o Ricardo vai lembrar, o Michel Lohance falou assim, meu irmão, não vai dar essa porra para ninguém, meu irmão. Ele queria exclusividade do furo, era? Os caras queriam, e nós não demos para ninguém, Muito demos bom. sozinho. Então, isso é relacionamento. Isso. É o que acontece atrás. Isso. Você vê a imagem, você fala, pô, os caras têm uma imagem do filé. Mas o que ficou atrás? E atrás? E o relacionamento de trás? Isso. Exatamente. Isso. É construído. Olha, vou contar mais uma, só para Conta. encerrar, porque eu estou falando muito. No dia que o Brasil jogou contra o Uruguai, o 2-0 do Maracanã, Sim. que o Brasil foi para a Copa por causa desses 2-0, Romário ia jogar aquele jogo, depois daquela treta com o Zagallo, com o Paeira, aquela cagada toda, aí ele ia jogar. Aí o time concentrado, seleção concentrada no hotel, aí vem um segurança e falou assim para mim, 10 horas da manhã, Ceará, aí meu irmão, escuta a segurança grandão, ó, Romário mandou te dar um recado. Eu falei, o que é? Antes do cara contar, para você entender, viu, Neto, para eu te contar, antes do cara contar, assim, coisa de segundos antes da próxima frase dele, a tua cabeça vira uma bomba atômica explodida. Por quê? Porque você sabe que aí vem uma coisa grossa, você não sabe o que é, você quase infarta, porra. Aí ele falou assim para mim, 10h30, 11 horas, o Romário vai sair ali pela porta, falou para você entrar ao vivo com ele, que ele tem uma notícia para dar. Que massa, cara. Eu falei assim, você contou para alguém? Ele falou, não, pediu só para você, para eu contar para você ficar, para entrar ao vivo, ele quer dar ao vivo. Eu liguei para o Morgante, de São Paulo, falei, eu estava no Rio, claro, falei, o Romário, você tem que rodar a vinheta, a hora que eu falar, roda, você roda que eu vou entrar com o Romário ao vivo. Os caras, pelo amor de Deus, você está com brincadeira. Eu falei, não estou brincando. Ele mandou um recado para mim, nós vamos entrar ao vivo com o Romário. Vai rodar essa porra dessa vinheta, senão nós estamos fodidos. Bom, aí, fiquei ali, né? Dando aquele 200 mil jornalistas e o palhaço aqui com o Bocão, dando aquele migué, assim, olhando para cima e tal, esperando, de olho na porta do hotel. Era quase 11 horas da manhã, a porta abriu, saiu o baixinho andando a 1000, andando acelerado. Eu falei, roda a vinheta. O cara... SBT... Falei, estamos aqui ao vivo com o Romário, na cobertura do SBT. Falei, bom dia, Romário, tudo bem? Ele? Tudo bem, meu irmão. Eu falei, o que você vai fazer? Você vai sair da concentração? Você vai abandonar a seleção? Ele falou, que é isso, meu irmão? Isso tudo ao vivo. Estou indo na missa. Falei, o quê? O quê? Ele falou, eu estou indo na missa, meu irmão. Eu falei,
gente, vocês estão ouvindo aqui, o Romário vai para a missa tal, e vai. Aí, pô, a cabeça fervendo, acelerada e pensando um milhão. Falei, vai pedir o quê? Vai pedir para o Brasil ganhar? Ele falou assim, não, eu vou pedir, falou o nome da santa que eu me esqueci agora, que aquela igreja que fica no morro. Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha. Eu vou pedir para Nossa Senhora da Penha me ajudar, porque eu vou fazer 2 gols. Puta que... Eu falei, o quê? Ele Nossa! falou assim, eu vou fazer 2 gols. Pô, a minha perna, cara, tremia que nem uma vara verde. O cara, ele fez os gols. Foda. Falei, tá bom, Romário, muito obrigado, tal. O Romário falou aqui, rápido, encerrando rápido, para nego não colar. Sim. Estava todo mundo colado, só que ele já tinha falado ao vivo. Ah, Sim, Já a notícia já foi, velho. sim. Já foi. Você está entendendo? Essa história, Neto, já foi ao vivo, acabou. O resto vai gravar, faz o que quiser. Já foi. Sim. Bom, aí estamos no jogo, eu com o Bocão atrás do gol. É o rabo, aí é a sua sorte. É Deus que te escolhe. Né? Ele fez o segundo gol, que ele dá o drible da vaca. Sim. E em vez de ele sair para a direita, ele saiu para a esquerda. Veio onde eu estava, passou e gritando. Falei para você, caralho. Entendeu? que maravilha, gente! Cara, então a vida é desse jeito. A vida de repórter é desse jeito. Às vezes você programou tudo. Às vezes você leva uma bomba dessa aí, faz uma coisa exclusiva, né? Porque você tem que estar, voltando atrás, a mil, a sua frequência é de 1 milhão, você não dorme. Javier Malavasi, mais de uma vez, me acordou de madrugada e falou, velhinho, você tá falando alto pra caramba, não é que você tá roncando, você tá falando alto. Toma esse chazinho aqui. Ele fazia chá com leite para mim. Para poder se Falava acalmar. sozinho. Dormindo. Sonhando acordado. Ceará, e essa relação com os jogadores, hein, cara? A gente vê hoje as assessorias de imprensa, que a gente tem que respeitar os profissionais, os tempos mudaram, mas eu lembro que nessa época aí, e um pouco mais para trás, vocês, ou um pouco mais para frente, vocês tinham acesso, muitas vezes, fazendo resenha no quarto dos caras. Eu já vi foto sua conversando com o Ronaldo, com a galera. Pô, bicho, hoje em dia isso acabou, né? Hoje em dia isso acabou. É tudo acertado com a assessoria de imprensa, no caso dos jogadores da seleção, com a CBF, com o assessor de imprensa, com os assessores de imprensa de clubes e seleções. É acertado isso. Quem tem muito prestígio consegue uma exclusiva. Quem não tem nenhum prestígio, chupa o dedo e vai para a coletiva onde todo mundo fala. Hoje acabou. Hoje Verdade. acabou, não tem mais isso. Você consegue ligar para o cara, falar, pegar uma notícia, pegar uma informação, mas gravar, não grava. Não, e na saída do jogador ou do treinador, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, você foi aquele repórter de campo raiz mesmo, que ia e o microfone, vinha a fiação toda enganchando e vocês acompanhando o cara. Hoje acabou, né? Hoje acabou. Hoje tem aquela placa lá de publicidade, o cara fica ali parado, é obrigado a ficar, é contratado. Então você vai lá, faz 2 perguntas e tal, passa para o narrador e um abraço. Em relação a narrador, hoje a gente assiste muitos narradores por aí, muita gente competente. Agora, eu sempre vou ter o meu número 1, que eu acredito que deve ser o seu também, Luciano do Vale. Fale dele. O Luciano era meu amigo, né? Desde Campinas. Eu trabalhava em rádio e ele tinha saído aqui de rádio, né? Já estava em São Paulo, na Globo há muito tempo, mas era meu amigo daqui de Campinas e sempre foi meu amigo. O Bolacha. O Bolacha. E o Luciano, para mim, né? Para mim, como para muita gente, o Luciano era um cara imbatível. Eu nunca trabalhei com ninguém que fosse melhor que ele, né? Trabalhei com todos, com o Silvio Luiz, Sim. com Galvão na Globo, com Osmar de Oliveira, trabalhei com todos os caras. Mas tem 2 caras que são marcantes, né? O Luciano, que era absolutamente fora do quadro, e o Silvio Luiz. Silvio era foda. O Silvio Luiz
foi o cara, era o cara mais difícil para o repórter Sim. trabalhar. Ah, o que é isso? Falei, só que é o seguinte, cara, quando ele dizia, foi quem? Você tinha o que para falar? Isso. Se você não tivesse ligado no jogo, Isso. com a antena ligadíssima no jogo, na frequência dele, você não sabia nada, você não respondia nada. O que é E que ele só sabia- você viu? Sabe por quê? Porque ele tinha sido, na época mais jovem dele, ele tinha sido câmera, ele tinha sido diretor de TV, ele foi diretor de TV, aquele que fica no teclado, né? Foi diretor de TV, ele foi diretor de esportes, foi diretor da TV, ele foi tudo, e foi juiz de futebol. Então, ninguém enganava o Silvio, em nada. Então, você não podia pensar numa bobagem para falar, porque ele te catava. Você entende? Sim. Então, o Silvio era o cara mais difícil, porque ele sabia tudo. Tudo, Sim. tudo. E os bordões, não tem ninguém de bordão igual o Silvio. Tá Isso vendo? aí não tem ninguém igual a ele, não tem ninguém. E o Juarez? O meu preferido é no pau. No pau. Pelas barras. Ele chegou pra mim, Ceará, quando a gente foi estrear lá o Bola Dividida e me chamaram pra ser repórter, pra fazer galera, pra fazer essa coisa alternativa, criativa. Aí ele chegou pra mim e falou: ô Pernambuco, eu posso lhe chamar de Ricardo Pernambuco porque eu não soletro, meu nome é Ricardo Neves. E ele tinha tido uma treta com o Milton Neves. Aí ele, porque eu não soletro o sobrenome daquele filho da puta nem fodendo. Aí ele me chamava sempre Ricardo Pernambuco pra não dizer a palavra Neves. Era uma figura muito temperamental, velho, não era, bicho? Querido. Então é isso. Silvio era E foda. aí o Galvão, né, foi sempre um cara muito legal mesmo. Eu nunca tive nenhum. Eu gosto desses caras todos porque eu tinha uma relação de amizade com eles, uma relação muito estreita, se você tem que ter se você puder, com o narrador de futebol, que é o cara que vai te chamar, que é o cara que você tem que se acostumar, os caras já eram gênios, né? Eu era aquele reportinho que veio de Campinas. Me conta a sua versão empreendedor, de empresário. Quando você abriu sua empresa, começou a ver as coisas fluindo. Olha, deixa eu te falar, Neto. Foi uma surpresa. Eu estou muito feliz com essa versão aí que você falou. Porque, acima de tudo, Neto, eu nunca trabalhei numa coisa que eu não acreditasse. Trabalhei em jornalismo porque eu acreditava nisso, na seriedade, na notícia, em fazer a coisa direito, fazer a coisa com seriedade, com honestidade, com critério, né? Com ética, com verdade. E eu fazia esse trabalho na Agros, com meu filho, quando montamos a empresa, e montamos a empresa pensando em fazer a coisa bem séria, fazer um trabalho sério. E eu sempre falei para ele, falo para todo mundo aqui na empresa, o pessoal está aqui, né, trabalhando, eu falo, eles estão ouvindo tudo, evidentemente, eles estão aqui atrás de mim. Eu falo uma coisa que é absolutamente verdadeira. Nós vamos fazer o melhor sempre. E vamos ser melhores que os outros. Vamos fazer melhor. Vamos ser melhor. Por quê? Porque os caras vão ver. As pessoas vão estar vendo. Não tem como errar. É imagem. Com verdade. Imagem. Porque se a gente não fizer melhor, a gente vai ficar parado aqui sentado, porque os caras vão escolher quem faz melhor. Uma grande empresa, a sua empresa, por exemplo, não vai escolher uma empresa que faz por causa de dinheiro, uma empresa que faz um trabalhinho mais ou menos, o cara faz um trabalhinho legal. Não, você vai escolher o cara que faz melhor para você, o melhor. E a minha empresa sempre quis fazer o melhor. A nossa relação foi de trabalhar direito, trabalhar muito sério, trabalhar firme, ter os melhores profissionais, pagar bem, sabe, não furar, entendeu? E entregar. Olha, a demanda que a gente faz aqui, em algumas empresas, por exemplo, como o CPQD, a demanda de trabalho é gigante. É gigante. A gente trabalha muito.
Muito é muito, cara. Editar são horas e horas e horas sentado assistindo imagem, aí se separa, aí você monta, aí você manda para o cliente, para o cara virá e fala, precisa trocar isso, ok, papapá, troca. O cara liga 10 horas da noite na sua casa, olha, precisa urgentemente trocar isso aqui, que nós vamos, troca, entende? Sim. Então, a gente trabalha muito, trabalha direito, trabalha honestamente. É por isso que algumas pessoas escolhem a Bloco C para trabalhar, entendeu? Porque os caras sabem o que a gente faz. Isso é falado, isso passa de gerente para gerente de empresa para o outro. O cara fala, pô, ó, tem os caras ali que estão fazendo um negócio, pô, pesado, vamos pensar lá. Entende? Nivela por cima. É isso. Você sempre nivela por cima. Ceará, e hoje em dia, pegando um gancho para essa Copa do Mundo, como é que fica o repórter que fez Copa do Mundo na frente das câmeras ou por trás das câmeras desde 82? Ficar de fora de uma Copa do Mundo, não é a primeira, dá aquela saudade ou você, naquela sensação de dever cumprido, deixa a garotada nova aí fazer o nome dela, mas dá aquela saudade ainda? Não, você gostaria de estar fazendo, mas eu sempre achei e acho correto esse pensamento, que tem o seu tempo, né? E tem a idade para a correria. Eu poderia ser hoje um comentarista, ou mesmo fazer parte de uma mesa redonda, mas isso não me interessa, entende? O que me interessaria é estar lá na ponta no fio da navalha lá na frente. Então eu não tenho essa coisa de meu Deus, eu estou fora. Isso nunca passou pela minha cabeça, Ricardo. Para mim é uma coisa normal. É uma saudade saudável, né? Normal. Não tenho saudade de estar nesse trabalho, não. Eu gostaria, mas não tenho essa coisa de falar, pô, poderia estar lá, pô, estou com saudade. Não. Não, também não. Vamos. Também não, Ceará. Não Concordo tem. contigo. Também não. Eu sou bem prático, cara. Bem prático. Essa foi uma época que passou na nossa vida, né? A época de emissora. Quando eu estive, eu fiz o meu melhor. E um Sim. abraço e um beijo. É isso. Em relação à seleção, hein? Faz aí, Neto, uma pergunta. Só voltando um pouquinho à questão da mídia alternativa que a gente está tanto acostumado agora a ver na palma da mão, celular e tudo mais. Qual é o segredo, Ceará, da TV Cazé, que era um personagem de youtuber e agora ele é essa explosão, esse sucesso todo? Hoje a gente assiste jogos da seleção brasileira pelo YouTube, né? Qual o segredo desse cara? Ele trabalhava no SBT, no Rio, e ele tinha esse projeto, ele queria fazer uma coisa diferente, como o Thiago Leifert fez da Globo, que também ficou dando cabeçada em tudo que é porta que você pode imaginar. Tem um dia que ele ficou de saco cheio, gravou um vídeo, mostrou para os caras, puta, vamos fazer isso, entendeu? E o Cazé tinha isso, ele já tinha esse plano, entendeu? Apresentou para o diretor do Rio de Janeiro do SBT, que é meu amigo, que hoje é o cara que manda na Cazé. Ele levou o cara junto. É o segredo, né? Ele levou o cara. E ele tinha isso, ele queria fazer uma coisa diferente. Não projetava isso que tem hoje, ele projetava fazer uma coisa diferente. O SBT não se interessou. Ele foi para a casa dele e começou a fazer na casa dele, né? E é uma proposta diferente para pessoas que gostam de internet, para esse público da internet, sabe? A linguagem é outra, né? Hoje. Outra linguagem, mandando, cara, que merda, podia... Ele começou a falar assim. E os caras, ele tinha esse público parado esperando um cara desse. Linguagem de bar, né? Houve uma identificação. Público parado esperando isso acontecer. E é por isso que ele está fazendo sucesso, vai continuar fazendo. Entendeu? E está incomodando pra caramba, hein? Está totalmente incomodando os caras, porque os caras não conseguem fazer. Aí você fala assim para mim, os caras da Globo montaram o GE lá, o negócio, por que não consegue fazer igual? Porque não tem audiência. Porque eles não são autênticos, eles foram contratados para imitar. É a linguagem usada, né? Os caras foram contratados para imitar. Eles fazem o filho do Hermano Reni
Ele é narrador, o menino lá ele grita feito um desgraçado, entendeu? Mas ele é autêntico. Então, ele faz sucesso gritando, os outros não. Exatamente. E todo mundo grita hoje. Todo mundo berra na transmissão esportiva. Né? E o Ricardo fala que o caos é o que chama a atenção, né? Então, qualquer coisa é caos, é algo que chame a atenção. E a mídia é sempre assim, né? Mas o cara que é autêntico, Neto, autêntico, o cara que descobriu a linguagem, que foi o Cazé, ninguém vai fazer igual esses caras. Exatamente. Vão fazer. Vão ter sucesso, vão ganhar muito dinheiro, mas ninguém vai fazer igual ele. Verdade. Entende? Vai ser tudo cópia. Verdade. De repente vai aparecer um cara que vai fazer uma coisa diferente. Esse cara também vai fazer sucesso, não tenha dúvida. Entendeu? Como são esses caras que tem milhões e milhões de seguidores. Entendeu? Esse Léo, como é que chama esse cara que que faz as fofocas? Léo Dias. Léo Dias. Esse cara descobriu uma fonte. Ele começou a fazer isso sozinho. Hoje ele tem uma TVzinha dele. Sim. Ele trabalha em mídia. Então, ele fala a verdade, ele conta a verdade. Ele conta algumas. Isso. Que são verdade. E outras ele inventa. Esse, Nelson Rubens. Entendeu? Nelson Rubens é o contrário. Eu aumento, mas não invento, né? Ele inventa. E o cara depois aí entra numa crise. Vamos fazer. O que nós temos para fazer hoje? Aquele negócio que eu falei do hotel, da seleção. Pô, Decilo, o que nós vamos fazer hoje? Entendeu? É verdade. Ele quem é que. Vamos falar mal de fulano. Pronto. Quanto mais polêmico, mais likes. Ô, Ceará, em relação ao futebol brazuca hoje, a gente sabe que não é fácil o Ancelotti pegar um time no final de ciclo, um ano. É diferente do cara estar todo dia ali adotando a filosofia de trabalho dele, a filosofia tática. A gente sabe que o Brasil está em desvantagem por isso, além também de uma carência de grandes nomes, como foi em 2002, 24 anos atrás, né? Os mesmos 24 anos, de 70 para 94, que você estava atrás do gol. E é interessante isso. Já não se fazem... A gente tinha 4 caras melhores do mundo, bola de ouro, né, em 2002, né, Kaká, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldo Gaúcho. E hoje a gente não tem essa mesma qualidade técnica, vamos dizer assim, como desses caras. Esses caras eram de outro patamar. Por isso, você acha que o Brasil ainda não se achou por esses 2 motivos e talvez essa seleção esteja sendo preparada para 2030 e o Ancelotti foi uma boa pedida? Eu acho o Ancelotti um cara, o Ricardo, eu acho o Ancelotti um cara sério, muito experiente, muito sério, que faz o jogo, ele é igual aos outros, ele é um pouco diferente dos outros. Sim. Mas ele faz o jogo também. O jogo que eu quero dizer é o seguinte, a CBF, toda a verdade sobre o Neymar foi dita? Não. O Santos mentiu, a CBF mentiu, mas ele é um cara inteligente. Ele trouxe o Neymar, e o Neymar joga um pouco, pode ser decisivo aí no próximo jogo, mas ele fez o jogo, ele mexeu o doce, não falou, não bateu a cabeça. Você acha, por exemplo, que o Neymar tinha condições da Copa do Mundo? Eu acho que não. Sim. Mas ele levou. Ele também achava que não, mas ele levou porque ele fez o jogo. Isso. Ele fez o jogo. Ele jogou a opinião pública a favor dele. Perfeito. Porque senão eu estou fodido. Entendeu? Você não ganha. Ele vai perder uma Copa do Mundo com o Neymar pendurado nas costas dele de boa. Se ele ganhar, é mais uma que ele é gênio. Ele só fez coisa boa, ele só ganhou título. É um ganhador de título. Agora, se você falar assim para mim, você acha que o Brasil vai ganhar? Eu digo, eu acho que o Brasil vai ganhar. Mas eu acho que o Brasil vai perder. Pô, mas você está louco? Eu acho que o Brasil pode ganhar a Copa. Mas não é provável que ganhe a Copa. Também acho. Não é provável. Mas ele pode ganhar. Ele pode ganhar. Mas a receita está sendo preparada. Está sendo preparada por um cara que sabe mexer o doce. Fora isso, ele é um cara largo.
ele dá sorte, ele coloca um cara que o cara vai lá e resolve a parada. Foda. E ele tem gente que pode resolver essa parada para ele. Isso. Você vê que ele coloca o cara vai bem no jogo pra caramba. Entendeu? Você fala, porra, mas como é que ele conseguiu fazer isso? Você entendeu? Sim. Então, ele sabe, ele é um cara, ele é ideal para a posição. E agora, vem cá, se não fosse ele, vamos colocar quem do É Brasil? verdade. Vai colocar quem, porra? Quem? Os caras todos que tinham condição de assumir a seleção brasileira, assumiram, deu tudo água abaixo. Pô, eu não vou falar nomes aqui, mas os caras só fizeram merda. Sim. Ele veio, em pouquinho tempo ele arrumou, classificou, que estava difícil também. Sim. Classificou, foi lá, jogou um jogo que foi ruim o primeiro, no segundo ele já se deu bem, terceiro se deu bem, e agora? Vai segurar o cara como? Exato. Porque esses caras podem ter gostado de dar certo. Isso. E sabem jogar bola. Sabe? Eu Sabe? como torcedor, eu enxergo dessa forma. O Ancelotti tinha que estar lá. Ele coloca e tira quem ele quiser e todo mundo vai respeitar. Tá com a moral, né? Tá com moral e segurando o Neymar. Nossa, um gigante, né? Uma história linda no futebol, desde o Santos, como ele surgiu e tudo mais, como foi parar no Barcelona. A história é fantástica. Esconder isso aí é papo de invejoso, né? Só porque ele construiu o que construiu. Mas ele está lá, representando uma bandeira que é pentacampeã. Ele vai entrar no momento certo porque Ancelotti enxerga o momento certo para ele entrar, que foi o caso contra o Japão. Ele disse, olha, iria entrar para ou bater pênalti ou até entrar no finalzinho do jogo. Mas o Ancelotti tem o time na mão, todo mundo respeita ele, e a mídia que não respeita é que de fato gosta de provocar e criar o caos. Porque o cenário é o mesmo de 94. Eu enxergo assim. Desacreditado. Desacreditado, com o Dunga na época lá, ninguém gostava dele, é o caso do Casimiro. Eu posso falar nomes aqui porque eu tenho quase tudo de cabeça, né? Não sei se na hora que a gente publicar isso vai ter bomba para mim. Mas eu vejo a seleção estilo 94, né? Tiramos o Raí na época e entrou o Mazinho lá, enceradeira. Não sei se vocês lembram dessa frase, era Mazinho enceradeira. Eu lembro tudo isso. Eu tinha 16 anos na época. E hoje eu vejo a mesma coisa, a gente perdeu o Rafinha, aí foi uma fatalidade, entrou o Ryan, o jovem Ryan, a gente tinha... Hoje a gente tem dois jovens, né? Hendrick e temos o Ryan, né? Ainda temos o Luiz Henrique, que é um baita jogador do Botafogo. Copa é a coisa do improvável. Então, como o Brasil, ele é muito pouco provável, que ele não é favorito, isso é muito bom, pode ser que ele ganhe, por isso mesmo. Pode ter sucesso. Pode ter sucesso. Eu acho que sim. Falando muito, né, Ricardo? Não, você fala até amanhã se quiser, que eu estou aqui para aprender. Então tá bom. Então vamos lá. Mas é isso, gente. É isso. A história está. Você falou muito bem, né? A história pode ser que ela esteja se repetindo em 94. É verdade. O Ceará Vou ficar de olho. é uma honra trocar essa ideia contigo. O prazer de estar aqui nesse momento é sem igual. O prazer que você teve lá de narrar a Copa de 94 é meu prazer de estar aqui conversando contigo, a lenda do jornalista esportivo. Pode ter certeza disso. Velhinho. Eu que fico muito honrado por poder ter oportunidade de passar algumas informações, me lembrar de coisas que eu me lembrei agora, que eu já não me lembrava mais, mas quando eu puxo o assunto, pera um pouquinho, agora eu vou lembrar de outra coisa. É sempre assim. Velhinho. Eu falo muito, né? Vocês me desculpem. Cara, não, fala nada. Você é uma aula pra gente, é uma honra, é um cara, como eu falei, é um pai pra mim no jornalismo esportivo, é um amigo, irmão, professor, e é uma honra, emociona muito estar aqui à sua frente, mesmo de forma remota. E tendo essa aula, né, cara, sobre vários assuntos. É uma história, é o nosso quadro, né? Gente de sucesso, pessoas que inspiram pessoas. E você muito me inspira e tenho certeza que vai inspirar
já inspirava o Neto e vai inspirar muita gente que vai assistir esse programa. E a gente te agradece demais a tua presença. E considerações finais, fique à vontade, o mic é seu. Nada, só agradeço, cara. Só agradeço muito de coração mesmo. Agradeço essa oportunidade de poder contar algumas coisas, né? Eu sou uma pessoa, você sabe, extremamente simples, humilde, porque eu sei de onde eu vim, né? Sei de onde eu vim, conheço a minha história. É uma história de família simples. Eu trabalhei muito para conseguir trabalho, para seguir o meu rumo, o rumo que eu queria. Sempre tive muito foco, né? Quando eu ia, galguei espaços assim, um por um, não tive pressa. E isso é o que manteve a minha cabeça firme até hoje, quando tive que mudar, né, a profissão de repórter para trabalhar na empresa. Eu montei uma coisa muito sólida, que é uma coisa da qual eu me orgulho muito, que é o Bloco C. Né? São pessoas que trabalham duro, muito duro, que eu sou chato pra caramba. Tá tocando uma bateriazinha ainda para dar uma relaxada? Tem uma na músico sala também. de casa. Tá tocando? Tem uma na sala de casa. Oh, pra brincar. coisa boa, para desestressar. Mas Ceará, meu obrigado, irmão. viu, de vocês. Obrigado. Você sabe... Tô só esperando vocês arrumarem aí para mim uma pousadinha barata, aí mais ou menos, não precisa ser muito baratinho também, para eu poder pegar a Raquel e passar uns dias maravilhosos aí em Jampa. Cara, eu vou providenciar isso, nem que eu pegue a pousadinha para mim e você fique na minha casa, no nosso quarto, na minha casa, porque minha casa é sua casa, você sabe disso, você sabe o quanto Obrigado. eu amo você, enquanto a gente se Obrigado. elogia mutuamente, enquanto a gente se admira, e eu fiquei muito feliz de ter você com a gente, você verdadeiro, sabe que eu te amo, meu verdadeiro. irmão. É verdadeiro. E Neto, me tenha como um novo amigo. E muito obrigado por você ter sido gentil com esse velhote aqui do jornalista, e pela sua generosidade e me tratar tão bem assim. Muito obrigado. É isso aí. Ou será, agora como um novo amigo, né? O Ricardo Neves é um novo velho amigo. É o que eu falo, é um novo amigo de infância. E o Ceará, nossa, tantas vezes eu assistia pela televisão. Também continuo vendo pela televisão, mas agora num bate-papo mais descontraído. Ceará, o Pode Ter Sucesso, só para explicar um pouquinho mais do nosso objetivo aqui. Não é para ninguém aqui ficar milionário ou rico porque estamos postando coisas, conteúdos na web. Não. É a oportunidade que eu tenho de compartilhar o que eu conheço um pouco com pessoas que também têm sua particularidade, sua intenção de querer ajudar outras pessoas que querem crescer, mas não conseguem ainda encontrar o caminho, tá? Então, por mais que eu seja do ramo de tecnologia, você também está no ramo de tecnologia com bastante sucesso. O Ricardo Neves, da área de comunicação, ele está fazendo um trabalho fantástico, que é me ensinando aquilo que eu não sei. E eu gosto muito de aprender. E aprender contigo, aprender com outros convidados, isso para mim é fantástico. Então, quero mais uma vez agradecer a você, a sua presença, e tenha certeza que esse trabalho que eu estou fazendo junto com o Ricardo é para que outras pessoas enxerguem aquilo que elas não conseguem ainda ver, que é dar o primeiro passo para o sucesso, que é muito trabalho. Assim que é. É assim que é. Né? Tudo é trabalho, como você falou, acorda cedo, a empresa é sua, mesmo assim se trabalha muito, acorda cedo, da mesma forma que eu. O Ricardo me chamou 7 horas da manhã, eu já estava em pé a partir das 5, né? Para botar as coisas em dia, as coisas em ordem. A gente, como empresário, tem uma responsabilidade muito grande, né? E você enxerga isso já há um bom tempo. Então, eu quero mais uma vez parabenizar você, a sua carreira de sucesso como jornalista, a sua carreira como empreendedor e empresário, ajudando seus filhos e suas filhas a crescerem junto contigo, né? Você é essa história é fantástica para seus filhos seguirem isso, né? Então, essa parte familiar também é importante.
Tá, muito obrigado. Muito obrigado É isso aí. de coração. Vamos que vamos. Ceará, obrigado. A gente se fala. Não vamos perder contato. A gente está sempre se falando, sempre é uma honra te encontrar, te falar. E vamos que vamos. É isso, pessoal. Valeu, Luiz Ricardo. Ceará com a gente, prazerzão. É o Pode Ter Sucesso, o quadro Gente de Sucesso, o quadro que mostra pessoas que inspiram pessoas. Valeu, Ceará. Até a próxima, Neto. Obrigado mais uma vez. Sensacional. Beijo, meu lindo. Te amo. Beijo, tá bem.